E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana, tenham meditado bastante na Palavra de Deus, principalmente no livro que nós aprendemos semana passada, de Josué. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que fala no livro de Juízes. Juízes ali tá falando sobre cada um por si, hein? O livro, ele leva o nome dos líderes que Deus escolheu para resgatar Israel, que eram os juízes. Era uma mistura de legisladores, que são aqueles homens que fazem as leis, né? E de chefes de tribo, que não apenas lutavam em guerras, mas também decidiam quais casos, né, era certo, qual era errado, e até realizavam alguns rituais religiosos ali em nome de Deus. Juízes, então, nós podemos dizer que ele é um livro diferente, sabe por quê? Porque ele é como se fosse um filme, assim como os demais, como eu falei, mas dessa vez é um filme de terror. Sabe por quê? O livro de Juízes é, sem dúvida, assim, o livro mais sanguinário e violento da Bíblia. Tem muita guerra, muita morte. Nossa, pega lá para ler para vocês verem. O período do governo de Josué, né, até o estabelecimento da monarquia, foi um tempo, assim, podemos dizer, de anarquia. Sabe o que é? É quando não tem autoridade nenhuma sobre o povo. Cada um faz o que acha melhor. E aí, junto com isso, tem uma frase, né, fala ali no livro de Juízes, que ela repete assim várias vezes, né? É a frase que fala assim: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Imagina o que deu isso, hein? Em tudo isso, nós vemos um padrão, né? Mas é um padrão, não é muito bom, não. É um padrão sombrio e repetitivo. Sabe por quê? É como se fosse um círculo. O povo se vira contra Deus, dá as costas para Deus. E aí, Deus vai lá e envia uma nação estrangeira para punir o povo, certo? O povo, então, ele fica com medo e clama a Deus por livramento. Deus, como é misericordioso, vai lá e livra o povo e envia um juiz para salvá-los. Então, aí o que acontece? Quando tá tudo bem, o povo se afasta de Deus novamente. Tá vendo? É um livro assim, com muitas emoções, mas também com muitas guerras. Então, estrelando toda essa história, nós temos Otoniel, nome diferente, né? Só nome diferente. Eude, Eglon, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefité e dois personagens que eu tenho certeza que vocês conhecem: Sansão e Dalila. O que acontece no livro de Juízes? O livro começa com um rei, olha só que horror, capturado, que tem os polegares das mãos e os dedões dos pés decepados, cortados assim, ó. E a partir dali, as coisas vão de mal a pior. O grande problema de tudo isso é que o povo de Deus, Israel, nunca conquistou Canaã completamente como Deus havia ordenado. Então, o que aconteceu? Os israelitas continuavam abandonando a Deus, que os guiava, né, a uma situação de segurança, que os protegia. E aí, eles davam as costas para Deus e, vez após vez, eles se voltavam para adorar outros deuses. Nesse livro de Juízes conta a história de Eglon, o rei de Moabe. Que sabe o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado por Eude, que era um ali, né, um juiz do povo de Israel. Então, depois ele vai contando várias histórias, se vocês pegarem para ver várias conquistas que o povo fez, né? E também no meio dessa tem o exército de Jabe, rei de Canaã, que é derrotado por uma juíza que, olha só que interessante, era uma mulher, era Débora, e por Baraque, que era o comandante do exército ali israelita.
Algo típico do livro de Juízes é o general inimigo, né, sempre morto depois da guerra. E esse acontecimento, né, teve um dos casos que um dos generais ali, o Cícera, ele é morto. E toda essa morte dele inspirou uma das passagens assim mais antigas e conhecidas da Bíblia, que é a canção da Débora, que é a juíza. Depois disso, os midianitas tornam-se então os opressores do povo, né? Aquele que vai em cima do povo. E Deus, então, para proteger o povo, convoca Gideão para lutar contra eles. E aí Gideão era muito ousado, sabia? E Gideão, para provar que era Deus mesmo que estava agindo ali, que guiava o povo, sabe o que Gideão fez? Ele reduziu a tropa do povo de Israel para apenas 300 homens. Para mostrar para os midianitas quem mandava ali na história. E você acha que eles ganharam? Com certeza ganharam, era Deus que estava à frente, não é mesmo? E aí eles expulsam os midianitas da terra. Depois dos midianitas, vocês acham que acabaram? Não. Vieram outros povos, sabe quem dessa vez? Os filisteus, que eram muito conhecidos pelas suas guerras, por serem fortes, né? E quem que era o grande inimigo dos filisteus? O Sansão. O Sansão, ele tem uma história muito interessante, mas também é uma história de muita desobediência. Sansão, ele foi separado assim que ele nasceu. Ele era dotado, Deus, né, deu a ele uma força assim extraordinária, que não existia nenhum homem mais forte do que Sansão. Mas Sansão tinha uma grande fraqueza. Existia um pecado dentro dele. E por causa desse pecado, ele acabava tendo uma queda, digamos assim, por mulheres. Mas não eram qualquer mulheres, eram só mulheres estrangeiras que adoravam a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. E isso trouxe grandes consequências para Sansão e para todo o povo. Por causa disso, Sansão então cede aos encantos de quem? De Dalila. Então Sansão desobedece a Deus e sofre as consequências disso. Ele perde suas forças. E aí ele é capturado pelos filisteus, que começam então a exibi-lo, falando: olha só, nós conseguimos derrotar o mais forte de todos, né? Levam o Sansão como escravo para uma das festas deles ali. E aí, quando Sansão estava ali naquela festa, todo amarrado, ele se arrepende de tudo aquilo que ele tinha feito contra Deus. Ele ora, fala com Deus, e sabe o que acontece? Naquele instante, Deus ouve a oração de Sansão, vê o arrependimento dele e dá forças para ele novamente. Então ele, com os seus braços, ele consegue empurrar os pilares que sustentavam todo o telhado daquele lugar onde eles estavam. E aí, aquelas pessoas que estavam ali, inclusive o Sansão, acabam morrendo, porque tudo, ó, vem abaixo. Nossa, é muita coisa, muita morte, muita história, muita aventura no meio de tudo isso, né? Mas por que é tão importante nós estudarmos o livro de Juízes? Juízes, apesar de ser um livro assim sanguinário, violento, né? Ele tem um propósito. Será que o propósito dele é ser sanguinário e violento? Não. Juízes mostram um retrato do que acontece a uma sociedade que abandona a Deus, quando todos vivem apenas para si mesmos, entregues ao quê? Ao pecado, longe de Deus. Vocês se lembram de que nós falamos sobre o livro de Josué, né, no estudo passado, de que era para o povo de Deus, então, detonar, derrubar, passar por tudo, né, conquistar toda a terra, todos os povos. Não por ser Deus vingativo, não. Mas porque Deus queria que o povo acabasse com a adoração a outros deuses. Deus queria que a corrupção daquele lugar acabasse e que ele governasse, que as pessoas fossem obedientes a ele, e assim elas teriam uma vida boa. E aí o que aconteceu? O povo não fez o que Deus mandou. Então, nesse livro de Juízes,
nós vemos as consequências disso. O povo de Israel se volta contra Deus e começa a desobedecê-lo, praticando o que os demais povos faziam, adorando a outros deuses. Até os próprios juízes, para vocês terem uma ideia, eles foram contraditórios. Eles geralmente começavam bem, mas alguns deles acabavam tornando-se ruins, tornando-se maus, como todos os demais povos. E isso indica que Juízes, de alguma maneira, é um livro impressionantemente moderno. Sabe por quê? Apesar dele ser terrível, e o tipo de horror, assim, que nem eu falei lá no início, é um livro terrível e horror que nós também vemos hoje, sabia? Porque hoje nós vemos muitas zonas de guerra, nós vemos áreas urbanas, as cidades também, onde tem muito pecado, muita depravação, muita coisa ruim, muita coisa que não agrada a Deus, e as pessoas vão vivendo como elas acham melhor. Como é complicado e triste ver esse ciclo, né, que parece um ciclo sem fim. O homem falha, peca, desobedece a Deus e sofre as consequências. Aí clama a Deus por misericórdia, Deus ouve, ajuda o povo, e o que o povo faz quando tá tudo bem? Se volta contra Deus novamente. E isso é tão triste e complicado assim, porque não só vemos isso muitas vezes assim nas pessoas lá fora, mas às vezes as nossas vidas acabam sendo dessa maneira também. O homem acaba lembrando de Deus só quando as coisas estão bem. Nós acabamos nos lembrando só quando as coisas vão bem. E Deus, então, com a sua infinita misericórdia, mostra seu amor, cuidando da gente nos pequenos detalhes, mesmo quando não merecemos. E isso nos leva a pensar, como está a nossa vida? Será que temos buscado, de fato, obedecer e seguir a Deus de verdade? Ou só falamos da boca para fora que fazemos isso e, na verdade, as nossas ações mostram outra coisa? Mostra que estamos seguindo nossa vida como bem queremos, seguindo nosso coração como o povo fez. É preciso pararmos um momento e pensar sobre tudo isso, sabia? O homem sem Deus, o homem que desobedece a Deus, se destrói, acaba, morre. Por isso é importante viver em obediência a Deus, independente da idade que você tenha. É preciso orar, ler a Bíblia e buscar a vontade de Deus, independente da idade que você tenha. Não podemos viver uma vida como se não houvesse um Senhor nas nossas vidas. Porque esse Senhor existe e Ele nos ama, nos perdoa e nos salva. Que você realmente venha pensar sobre isso. E assim busque viver de forma diferente. Não como o povo viveu e vimos nesse pequeno resumo de Juízes. Sempre se voltando contra Deus. Se deixando levar pelas coisas que acontecem nesse mundo. Mas que você possa se moldar ao que Deus tem para você. Eu tenho um versículo aqui para ler com vocês, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui que as pessoas não deveriam se conformar com o mundo que elas estavam vivendo, com a forma como elas estavam vivendo, seguindo as suas próprias vontades, mas elas deveriam se moldar a Deus, voltar a sua vida para Deus, e assim experimentar tudo que é bom, tudo que é agradável. E esse é o meu desejo para você, essa é a minha oração para você, que esse pequeno resumo do livro de Juízes te leve a pensar sobre isso, que você ore pedindo para Deus cuidar da sua vida e te direcionar para o caminho mais perto dele. Beleza? Que você busque a Deus, independente da sua idade, independente da circunstância. Não só nos tempos maus, mas em todo momento. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.